Bom dia, estamos iniciando mais uma aula da KBK, aqui nos estúdios da KBK, estúdio de som, estúdio para música também, né? E hoje eu quero continuar o assunto que iniciamos nas últimas aulas, né? As últimas aulas de vídeo. É que eu estou me aprofundando, né, na explicação, o que tem de novo, o que tem de inovador, o que tem de diferente, cientificamente falando, né, que é resultado de pesquisa científica aplicada, né, nas aulas da KBK, no ABA, no Abaco Brasileiro de Alfabetização Bilíngue. Para pouco a pouco vocês entenderem como é que funciona e poderem perceber a diferença entre os métodos e por que alguns são mais eficazes do que outros, né? A intenção, naturalmente, de quem propõe um método é torná-lo mais eficaz. Eu quero, antes de mais nada, mostrar para vocês esse painel aqui. Eu acho que é interessante. Esse painel aqui, que você vai observar ali, né? Ele tem 0, 1, 2, 3, 4. Aqui no meio, 0, 1, 2, 3, 4. Aqui na ponta, 0, 1, 2, 3, 4. É um tablado onde eu coloco, né, os cubos do ABA, né, escrevendo, contrapondo os 3 listas de numerais em inglês, de 0 a 9 em português, 0 a 9 em inglês, 0 a 9 em alemão. Porque esse é um exercício fundamental. O aluno pega, né, o cubo e vai montando os números. Essa parte é fundamental por quê? Porque eu proponho justamente que a pessoa, primeiras palavras do idioma que a pessoa tem que memorizar, tem que internalizar, assimilar, são os numerais, né? Eu já expliquei isso antes, mas por que os numerais? Porque os numerais estão representados, sob seus vários aspectos, em todas as outras categorias gramaticais. Então, para aprender uma língua, eu tenho que saber um vocabulário. Esse vocabulário é dividido em 9, 10 categorias, verbos, pronomes e assim por diante. Porém, eu digo que os numerais, que são só 9, a menor quantidade de palavras possível, ela representa todos os outros, em vários sentidos, né? Sonoramente, na organização, porque ela representa a lógica alfabético-matemática, que é esse conceito que eu introduzo, conceito novo aqui, a lógica alfabético-matemática daquele idioma. Então, se eu aprendo os numerais em português, inglês e alemão, né, eu estou também assimilando a lógica alfabético-matemática dos 3 idiomas. Então, esse aqui é mais um instrumento, né? Vou mostrar a lateral dele aqui, é um tablado que se encaixa perfeitamente aqui os cubos para você trabalhar os três idiomas nessa fase inicial. Então, eu vou utilizar uma outra representação, né? Vou mostrar aqui, ó. São vários formatos. Aqui o ABA, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Com uma forma de adaptação, esses quadradinhos são interessantes também. E o conteúdo inicial, né? São os numerais e as palavras matemáticas, ou seja, os sinais. Com isso, você consegue formar expressões aritméticas para praticar o conteúdo da língua. E agora eu vou explicar por que eu defendo a ideia de que esse conteúdo deve ser o primeiro. A maioria dos cursos, né? A maioria dos cursos iniciam nas aulas da escola, geralmente eu preciso dar o verbo to be. Passa ali uma boa parte do tempo iniciando o verbo to be. Nos cursos normais, né, nos cursos comerciais que tem no mercado, normalmente eles começam com os greetings, né, os cumprimentos. Bom dia, boa tarde, guten Morgen, guten Tag, né? E depois um vocabulário, todo o vocabulário junto, né? Uma frase com verbo, pronome, tal. Bem, eu defendo que vamos iniciar com nós. E eu vou explicar por quê nesse momento agora. Eu vou utilizar uma representação do que tem aqui no tablado. O que tem no tablado é isso aqui, ó, né? É isso. É a lista dos numerais em português, inglês, das cores, né? Botei das cores em preto para distinguir, né? E a lista dos numerais, ok? Então é isso que tem ali. E eu fiz um estudo, uma análise, vou dar alguns dados, né? Alguns dados do estudo aqui, por exemplo, na língua portuguesa. Então, os numerais, eles são representados por 15 letras do alfabeto, né?
5 vogais, 10 consoantes. Então faltam 11 letras para completar as 26 do alfabeto. Na língua inglesa, coincidentemente, são 15 letras também, com as quais dá para dizer todos os numerais. Porém, só 4 vogais e 11 consoantes, né? Então também faltam 11 para completar as 26 letras. Já na língua alemã, são 17 letras ao todo, das quais 4 são vogais e 13 são consoantes. Então falta 9 para completar. Então esse é um dado. Eu vou explicar ao longo da nossa palestra porque esse dado é importante. Porque ele quantifica, né? Porque ele dá uma percepção de quantidade, de volume, a nossa percepção ela é muito espacial. Então ela trabalha, eu trabalho muito com lúdico, né? Ou com o sinestésico, tátil, então ela é uma percepção espacial. É importante ter uma ideia do quanto que é o alfabeto e o quanto do alfabeto está alocado nos numerais, para ver como ele participa de todas as outras categorias. Aí, eu vou explicar agora um ponto crucial dele, que é o seguinte, olha só, essa é uma lista de palavras que eu fiz, né, da língua portuguesa, que utiliza os mesmos, né, a mesma articulação. O que é articulação? É os movimentos que você faz com os músculos, né? Diz aí que para você sorrir você usa 56 músculos, né? Aliás, para você sorrir você usa 4 músculos. Para ficar bravo, uma expressão de bravo, você usa 56. Então você desperdiça mais energia ficando bravo do que sorrindo, do que ficando contente. Para falar, você utiliza muito mais músculos. Na verdade, você utiliza todos os músculos da face. Por isso que a articulação é importante. Quando você articula as palavras, você está exercitando e criando uma memória. Além da memória que está ouvindo a palavra, a memória, né, corporal daquela palavra, né? Então, articular é fundamental. Pronunciar, o dizer a palavra, né, é outra. Dizer os sons da palavra, dizer os fonemas é outra coisa. E a entonação, que é muito baseada no estresse. O estresse é a acentuação tônica. Então é isso que você faz. Quando você treina qualquer palavra, qualquer frase em inglês, você está fazendo isso. Você está articulando a palavra, você está fazendo a entonação, dando estresse ou a sílaba tônica, e você está pronunciando a palavra. Então, quando você está trabalhando o alfabeto, veja só uma coisa interessante aqui, né, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou dizer para vocês aqui. Por exemplo, na palavra zero, que é o primeiro, né, o primeiro dos numerais, a palavra azedo tem Z. A palavra azeitona tem Z. Eu quero dar uma amostra que tem centenas de palavras onde você vai usar a articulação do Z, a pronúncia do Z e a entonação do Z. No zero, esse é o zero. Depois o zero. A palavra roda, Roma, rosa, viro, tudo isso tem o ro. Né? Então, quando está praticando o zero, você está praticando uma porção de palavras como azeitona, roda, né? Da língua portuguesa. E quando você for pronunciar essas palavras de fato, você já praticou, você já articulou, já entonou ela, né? E você já pronunciou lá nos numerais. No número 1, onde é que está o número 1? Por exemplo, eu vou ter a palavra umbigo, atum, comum, tudo isso tem, certo? Então você está articulando, pronunciando esses sons, essas palavras, quando está treinando com os numerais. O número 3, atrevido, atrelado. No número 4, quanto, qual, né? Astro, no 4, astro, mastro, o tro. No número 5, cínico, ancinho, lá de cortar, docinho, certo? Como essas são representativas de centenas de palavras que tem na língua inglesa, que usa as articulações e entonações, né, e pronúncias e estresse das palavras, ou sílabas tônicas dos numerais. Depois vamos ao 7, setembro, seara, né? O 7. O 2 termina com is, isqueiro, né? Isento, moita. O 8, moita, oi, né? O 8 também termina com to, então tomate, né? Depois o 9, nova, neve, ó, o nova tem o nó e o neve tem o V.
nota, Vênus, né? O 9 tem a novela, é do 9, né? Fivela. Então separei esse conjunto de palavras para demonstrar que quando eu sigo a orientação da KBK, né? Da proposta do ABA, e aprendo acima do primeiro os numerais, eu estou no treinamento deles, treinando todas as outras palavras. Quando aparecia a palavra fivela, novela, rosa, azedo, quanto, isqueiro, moita, tomate, eu já treinei isso, entendeu? É isso que esse é o elemento. Aprendendo os numerais e treinando os numerais com os exercícios recomendados pela KBK, né, do Ábaco Brasileiro de Alfabetização Bilíngue, você está treinando centenas de palavras. Né? Assim, eu fiz a demonstração com o português, mas o mesmo fato ocorre com o inglês e o mesmo fato ocorre com o alemão. Entende? Então você não está desperdiçando. Não, estou só treinando, estou só aprendendo os números. Mas é justamente por isso saber bem os números, saber pronunciar, articular, entonar, né? E o estresse e as tônicas, você está fundamentando todas as outras palavras, centenas de palavras que você vai aprender depois, ok? Então é esse mais um elemento importante dentro da proposta didático-pedagógica do ABA, Ábaco Brasileiro de Alfabetização Bilíngue, que é utilizado na prática através da KBK, né? Klein Bliss Class, que eu uso com os meus alunos, né? Uma assistência mais direta. Então, esse era um elemento extremamente importante. Eu quero deixar com vocês, né? Dizer com vocês que aí migra para quê? Quando eu já sei os numerais, eu vou fazer operações usando o somar, dividir, multiplicar. E nessas palavras ocorre o mesmo fenômeno. Como elas são tabelas matemáticas, elas são representadas ou representam muitas outras palavras. Meus caros, foi um grande prazer novamente estar com vocês. E antes de fechar aqui, eu queria só fazer uma lembrança, porque eu estou me propondo a divulgar a Praça da Leitura. Eu quero mostrar para vocês aqui, olha, esse é um livro do WhatsApp, né? É um livro de inglês, de um curso chamado WhatsApp. Assim como eu achei do Wizard, de outros cursos ali, do WhatsApp. Estava lá a coleção inteira na Praça da Leitura. Vão lá e peguem para vocês, exercício aí de graça, tá bom? É muito interessante isso. E, para terminar, eu vou utilizar então a tradicional despedida da KBK, né? Poliglota, que é adeus, goodbye e auf Wiedersehen.